Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do progresso desta série de palestras da Abdul-Baha, o progresso com alma, a igualdade, a educação e duas civilizações. É como uma árvore que nasce e se transforma. No primeiro episódio, essa árvore transformou-se numa mesa, do primeiro para o segundo episódio, e depois transformou-se numa cidade iluminada. Queridos amigos, nesta palestra que Abdul-Baha, o Centro do Convênio da Fé Bahá'í, proferiu em Pittsburgh, nos Estados Unidos da América, no primeiro episódio acompanhamos Abdul-Baha do Oriente até Pittsburgh, o berço de uma das cidades mais desenvolvidas industrialmente do mundo. E conhecemos o primeiro fundamento que Abdul-Baha nos veio oferecer nesta palestra: a investigação independente da verdade. E então Abdul-Baha mostrou-nos como as religiões, todas as religiões partilham uma essência espiritual comum. Embora as leis sociais, essas, se renovem de acordo com as necessidades do tempo, de cada tempo. No segundo episódio, esta verdade conduziu-nos à unidade da humanidade. E então Abdul-Baha vem-nos falar da grandeza do serviço, do ato de servir, da harmonia entre a ciência e a religião e da necessidade imperativa de justiça económica e do abandono dos preconceitos, causas de muitas guerras. Agora chegamos à última parte desta extraordinária palestra. Aqui Abdul-Baha dirige o nosso olhar para duas exclusões que enfraquecem toda a realidade social, enfim, toda a sociedade, que é a desigualdade entre os homens e as mulheres, porque a sociedade é composta de homens e mulheres. E fala-nos também da privação da educação. Depois faz uma pergunta que continua a ecoar até aos dias de hoje, por mais de um século. O progresso material sozinho é capaz de tornar a humanidade feliz? A igualdade entre os homens e as mulheres é como uma ave com duas asas que tenta voar com uma asa presa. Quando as duas asas se abrem plenamente, a ave cumpre o seu propósito, o de voar. Em 1912, 8 anos antes de as mulheres conquistarem o direito constitucional ao voto em todo o território dos Estados Unidos, vejam, Abdul-Baha declara no centro mais industrializado e progressista da América, em Pittsburgh, que perante Deus, a criação, o Criador, a beleza, a verdade, não existe superioridade baseada no sexo. O que torna uma pessoa espiritualmente, verdadeiramente nobre, não é mais do que a pureza do coração, a qualidade dos seus atos e a grandeza do serviço que desenvolve ao outro, à sociedade, ao homem. Seja isto realizado pelo homem ou pela mulher. Por isso, mulheres e homens devem ter acesso à igualdade de educação, de direitos, de oportunidades e de posição social. Vejam como ainda era revolucionário naquele tempo, algo que hoje achamos por adquirido. O de que homens e mulheres, aos olhos de Deus, são iguais. Não têm superioridade nem inferioridade, pois a igualdade não apaga as singularidades. Significa que a diferença não pode justificar subordinação, silenciamento ou privação de direitos. Abdul-Baha apresenta a sociedade humana como uma realidade composta por duas partes que se complementam. Se uma dessas partes for impedida de se desenvolver,
Quem sofre? Sofre a humanidade inteira, pois ela permanece incompleta. É a conhecida, como falámos há pouco, imagem da ave com as duas asas e uma delas presa. Durante séculos, durante séculos a humanidade tentou voar, mantendo uma das asas presas. E ainda hoje, em algumas partes do globo, isso acontece. E depois mostrou-se surpreendida com com a turbulência que isso causa. A desigualdade, queridos amigos, a desigualdade entre sexos não prejudica apenas as mulheres. Ela priva as famílias, as comunidades, as instituições, a ciência, a arte, a economia, a governação e as capacidades indispensáveis, necessárias para o progresso coletivo. Nesta apresentação, Abdu'l-Bahá vem destacar também a influência das mulheres na educação das novas gerações, pelo seu papel gerador e de mãe e a influência que isto tem na construção da paz. Uma mulher educada e consciente não aceitará facilmente que os seus filhos sejam oferecidos ao campo de batalha das guerras por ambição, preconceito ou rivalidade nacional. Nesta palestra, o ponto que Abdu'l-Bahá traz é um ponto luminoso. Quando a mulher conquista a plena participação na vida da sociedade, a própria cultura da humanidade começa a transformar-se. Vejam, desde o sufrágio universal nas sociedades ocidentais, o quanto isso representa hoje. A paz não pode ser construída por uma humanidade que mantém metade de si numa posição inferior. E tanto dá de um lado como do outro. A educação deve ser para todos. Vejam uma criança que acende uma pequena lâmpada. As outras lâmpadas acendem-se numa escola, numa casa, numa comunidade. Abdu'l-Bahá, um mestre, o centro do convênio da Fé Bahá'í, apresenta também a educação universal como um dos princípios essenciais para um desenvolvimento da nova ordem mundial de Baha'u'lláh. As crianças jamais podem ser abandonadas à ignorância. Cada uma deve receber formação de acordo com as suas capacidades e necessidades para que possa desenvolver os seus talentos e contribuir para a sociedade. A ignorância é a causa das superstições e dos preconceitos. A educação não é um luxo pendurado no teto de uma casa social, como um lustre reservado apenas a alguns. Não pode. É luz pública a educação. É a luz pública que deve chegar a todas as divisões, a todas as ruas, a todos os becos da cidade. E educação não significa apenas o acumular de informações ou apenas colecionar diplomas reconhecidos. Um diploma na parede, um diploma na parede não insta automaticamente, nem instala automaticamente educação ou sabedoria no coração do indivíduo. Se assim fosse, bastaria apenas emoldurar os certificados e deixá-los governar o mundo. Educar. Educar é desenvolver a inteligência, o discernimento, a capacidade científica, a expressão, a consciência moral, a responsabilidade, a cooperação, a reciprocidade e o serviço. Uma sociedade que não é capaz de educar todas as crianças desperdiça talentos que jamais chegará a conhecer. É como possuir um lindo e grande jardim e decidir apenas regar algumas sementes. Depois, quando o jardim não floresce por inteiro, pergunta-se admiradamente o que é que terá acontecido. A educação universal
é justiça. Mas é também paz. São os caminhos da justiça e da paz. Pessoas, seres humanos capazes de pensar, consultar, reconhecer, reconhecer a propaganda, compreender outras culturas e resolver conflitos, são pessoas que possuem mais instrumentos para não se tornarem prisioneiras da superstição e do fanatismo. Porque a política sozinha não basta. Olhemos para a realidade da vida social e económica. Na parte final desta maravilhosa palestra, Abdu'l-Bahá afirma que a humanidade necessita do sopro do Espírito Santo. Que a humanidade necessita de uma força espiritual capaz de despertar a consciência, capaz de despertar a consciência e estabelecer uma verdadeira unidade. Abdu'l-Bahá observa que a paz não pode ser garantida apenas pela força, pela dissuasão, pelo, pelo nacionalismo, pelo poder político, pela habilidade diplomática ou pela soma das opiniões públicas. Isto não significa, segundo Abdu'l-Bahá, que leis, governos, tratados e instituições internacionais sejam inúteis. Nada disso. Pois, na mesma palestra, nesta mesma apresentação em Pittsburgh, Abdu'l-Bahá defende que as mudanças legislativas servem para corrigir as injustiças económicas. E apresenta uma palavra decisiva. E essa palavra decisiva é sozinhos. As estruturas são necessárias, mas não conseguem produzir por decreto, nem por amor, nem por desprendimento, confiança e consciência de unidade. Um tratado necessita de todas essas coisas. Um tratado pode amainar ou suspender um combate, seja político ou seja uma guerra. Mas não pode sozinho retirar o preconceito que se instalou nos corações. Uma lei pode conter uma injustiça, mas não pode sozinha ensinar um indivíduo, uma pessoa, um ser humano a desejar o bem de alguém que considera na sua mente e no seu coração como inimigo. Quando Abdu'l-Bahá fala do Espírito Santo, não está a propor uma emoção vaga nem um espetáculo sobrenatural. Não. Abdu'l-Bahá vem falar de um poder espiritual que, quando procurado e desperto, vai despertar as qualidades como o amor, como a justiça, a veracidade, a coragem, a misericórdia, o sacrifício e o serviço. Ele vem dizer que a paz precisa de instituições, mas precisa também de seres humanos capazes de sustentar essas instituições com motivos dignos. Então, há uma reforma do indivíduo e uma reforma das instituições. Porque sem transformar a moral, as instituições tornam-se frágeis. Porque cada parte continua apenas à espera de uma oportunidade mais favorável para proteger os seus interesses egoístas e de poder e de satisfação dos seus interesses. A paz verdadeira, a paz verdadeira não é apenas uma pausa entre duas guerras, porque a guerra não é a condição natural do ser humano. É apenas uma arquitetura, uma nova arquitetura das relações humanas. Então, precisamos falar de civilização material e civilização espiritual, que devem caminhar lado a lado.
Vejam, os hospitais, as escolas, as comunicações, a ciência. E do outro lado, há as armas, a guerra, a destruição. É preciso reorganizar e criar uma bússola que nos guie a esta harmonização entre a realidade material e espiritual. Chegamos então, queridos amigos, à imagem mais poderosa que Abdu'l-Bahá nos vem deixar nesta palestra. Abdu'l-Bahá explica. Ele vem explicar que o progresso material, por si só, não garante a felicidade humana. Vejam nas vossas próprias vidas, na vida de cada um de nós. O conhecimento, a indústria, a tecnologia, o dinheiro, o poder podem servir tanto para o bem como para o mal. Ele recorda, Abdu'l-Bahá, que a humanidade havia construído escolas, universidades, hospitais, instituições filantrópicas e academias científicas, pontos de luz da ciência. Mas, ao mesmo tempo, ela era capaz e aperfeiçoava armas de destruição maciça, bombas, torpedos, navios de guerra, novas formas de munição para a destruição do inimigo. Isto em 1912. 2 anos depois, rebenta a Primeira Grande Guerra Mundial, que vem mostrar de modo terrível quanto a capacidade técnica podia avançar sem que a consciência moral avançasse ao mesmo ritmo. E eis-nos chegados aos dias de hoje. Reflitam sobre isto, queridos amigos. Porque hoje, esta advertência que Abdu'l-Bahá veio fazer permanece mais atual do que nunca. Podemos utilizar a inteligência artificial para ampliar o conhecimento ou para manipular as pessoas, para que as pessoas adiram à nossa verdade. A biotecnologia pode curar ou pode explorar coisas terríveis. As redes de comunicações podem aproximar povos, mas servem também para espalhar o ódio. Os drones, que podem servir para socorrer e facilitar o alcance da ajuda, servem para destruir e para matar. A ferramenta em si não é capaz de escolher o propósito. Quem escolhe o propósito e decide do seu propósito é o ser humano. Então a civilização material é como um motor cada vez mais forte, cada vez mais potente, cada vez mais rápido, cada vez com maior poder. E a civilização espiritual, essa oferece a direção, é o volante, é o travão e é a bússola. Um veículo sem direção não chega mais depressa ao destino. Apenas tem a possibilidade de se despistar com maior eficiência. Nós, seres humanos, atualizamos os telemóveis a toda a hora. Tem atualizações sucessivas. Mas já repararam, a paciência humana parece continuar numa versão experimental. Conseguimos fazer hoje uma videochamada para o outro lado do oceano. E, por vezes, não conseguimos falar com bondade com quem está do outro lado da mesa. O problema não é o progresso material. Abdu'l-Bahá não pede que abandonemos a ciência, a tecnologia ou o desenvolvimento. Ele vem pedir sim, apelar sim, que o ser humano aprenda a coordenar a civilização, o processo de desenvolvimento da civilização material com uma civilização espiritual. Não é escolher entre hospitais e orações, entre escola e caráter, entre tecnologia e consciência. É algo diferente. É construir o hospital com ciência, garantir o acesso com justiça e cuidar do doente com compaixão. É desenvolver o conhecimento
sem jamais perder a humildade. É poder, ganhar poder, sem perder a responsabilidade. É desenvolver a prosperidade sem deixar ao abandono alguém. É a liberdade sem esquecer o bem comum. Quando o material e o espírito avançam juntos, o conhecimento deixa de ser apenas uma capacidade e converte-se em serviço. Então esta palestra pode-se dizer que se tenha desenvolvido como um único projeto. Reparem que falamos em vários símbolos, desde a planta, à casa, ao sol. Agora podemos contemplar esta maravilhosa palestra que Abdu'l-Bahá proferiu em Pittsburgh, 1912, como uma única construção. A investigação da verdade liberta-nos da imitação cega. A unidade das religiões cura o fanatismo. E a unicidade da humanidade ensina-nos a pertencer a uma só família. E o serviço? O serviço redefine a grandeza que foi conferida ao ser humano pelo Criador, por Deus. A harmonia entre ciência e religião une o conhecimento à consciência. A justiça económica procura assegurar dignidade e equilíbrio. O abandono dos preconceitos derruba as paredes artificiais que se criam. A igualdade dos géneros entre o homem e a mulher permite que a humanidade possa realmente utilizar todas as suas capacidades em plenitude. E a educação universal acende as luzes de cada mente. E a união entre civilização material e espiritual dá ao progresso um propósito verdadeiramente humano, conferido ao ser humano com todos estes dons acima de todas as espécies humanas do mundo. Não haverá paz, não haverá nunca paz duradoura se a humanidade não for capaz de alcançar a justiça social. Não haverá justiça plena sem educação universal. E não haverá unidade enquanto permanecerem e existirem preconceitos. Não haverá progresso equilibrado enquanto qualquer um dos sexos, a mulher, seja subjugada ou subordinada. E a ciência? A ciência não pode servir plenamente a humanidade se a consciência moral não orientar o uso das suas descobertas. Abdu'l-Bahá não nos entrega uma coleção de frases bonitas. Ele vem trazer-nos luz sobre quem somos, qual é o propósito da vida e o que temos que fazer para alcançar o propósito da vida. Ele entrega-nos um sistema vivo de princípios para a construção de uma nova civilização, uma nova espiritualização para que a humanidade realmente encontre progresso e paz. Naquele hotel, a sala, no fim, esvazia-se lentamente, mas a luz permaneceu. Depois o edifício transformou-se na atualidade e a luz alcançou diferentes partes do mundo e ainda hoje continua a alcançar, comigo a partilhar o conteúdo desta palestra convosco. Pittsburgh era uma cidade de aço. Naquela noite de 7 de maio de 1912, Abdu'l-Bahá ofereceu a audiência um presente grandioso. Ele ofereceu uma espécie de aço espiritual. E esse aço espiritual é composto por verdade, por unidade, por razão, por justiça, por igualdade, por educação, por serviço,
por consciência. Queridos amigos, mais de um século passou. A tecnologia tornou-se cada vez mais rápida. As cidades são cada vez maiores. Os nossos instrumentos cada vez mais poderosos. Mas a pergunta central, essa continua defronte de nós. Seremos apenas uma humanidade mais inteligente? Ou nos tornaremos também numa humanidade mais sábia? Queridos amigos, a promulgação da paz universal não é um museu de discursos antigos. As palestras que Abdul-Baha veio proferir na sua viagem ao Ocidente são um espelho que mostra as nossas contradições. E uma planta aberta sobre a mesa, à espera de construtores. Baha'u'lláh, o manifestante da fé Bahá'í, não chamou a humanidade para fugir do mundo, nem convocou a humanidade para fugir do mundo. Chamou-a. Chamou-a para reconstruir, recriar, revivificar um novo homem e um novo mundo. Abdul-Baha não apenas explicou esse projeto. Abdul-Baha começou a vivê-lo. Foi o exemplar perfeito da vivência. A identidade da unidade, o caminho para a paz. Tudo isso manifestou a urgência da sua missão e o desempenho de todo o seu trajeto. Talvez nós não possamos resolver hoje todos os problemas do mundo. De certeza que não, queridos amigos. Mas podemos, cada um de nós, escolher usar o nosso maior poder. Hoje, quais são os princípios que vão ganhar poder dentro de nós para as nossas escolhas? Podemos investigar uma informação antes de a repetir e papaguear. Podemos procurar reconhecer um preconceito que ainda está dentro do nosso coração e habita o nosso olhar. Podemos escutar alguém que pensa de um modo diferente. Podemos apoiar a educar uma criança. Podemos defender a igualdade de uma mulher. Podemos partilhar recursos, conhecimento e o nosso tempo. Podemos colocar uma capacidade ao serviço de algo superior a nós, ao serviço da humanidade. A paz universal não começará apenas numa grande conferência entre governantes. Ela começará também na maneira como nós educamos os nossos filhos, educamos os nossos jovens, trabalhamos, consultamos, repartimos, servimos, discordamos. O progresso material colocou um enorme poder nas mãos da humanidade. O progresso espiritual, esse deve ensinar e vai ensinar as mãos a não ferir, e sim a aprender, a curar. Não nos sentimos verdadeiramente felizes quando servimos os outros, sem esperar nada em troca, só nesse ato de servir? Nós não estamos condenados a repetir um estado de uma eterna noite. Mas o nosso propósito é criar uma aurora que entra numa sala que ainda insistimos em manter as janelas fechadas. Mas essa luz já existe, esta luz já chegou, esta luz está presente. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de abrirmos as janelas, deixar essa luz invadir o nosso espaço e entrar no nosso coração. Queridos amigos, paz universal, a paz universal não será um triunfo de um povo sobre outro. A paz universal
será o triunfo da humanidade sobre tudo o que a divide. Queridos amigos, se esta reflexão tocou o teu coração, vai à procura, investiga de conhecer este maravilhoso livro, de conhecer esta palestra e ver todas as outras palestras que estão neste livro, a promulgação da paz universal, das palestras, da reunião das palestras que Abdu'l-Bahá proferiu na sua viagem ao Ocidente. Estas palavras atravessaram mais de um século, não para permanecerem numa página, mas para serem conhecidas, para serem vividas, para encontrarem desenvolvimento nas nossas mentes, nos nossos corações e principalmente nas nossas vidas. Queridos amigos, espero que tenham gostado da apresentação durante estes 3 episódios desta mais uma das palestras da Abdu'l-Bahá, que se encontra no livro Promulgação da Paz Universal. Se gostarem, partilhem e investiguem por vós mesmos. Despeço-me com amizade e carinho e até uma nova palestra que será posta em vídeo. Um abraço carinhoso a todos vocês.